Olá, seja bem-vindo ao canal. Mais uma semana está finalizando e vamos estudar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Muito obrigada pela companhia, por você estar assistindo, por você estar conectada aqui no canal semanalmente. E para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é um canal na qual temos o principal objetivo e único, aprender semanalmente um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, para que juntos possamos crescer espiritualmente. O tema de hoje é um tema que eu particularmente eu gosto muito e fala sobre, o nosso tema vai ser sobre salvação. É uma palavra que atualmente as pessoas, devido a essa pandemia, a esse isolamento social, as pessoas estão em busca de conhecer mais ainda a palavra, né? Estão mais abertas, de coração mais abertos à palavra de Deus. E é um momento em que eu não sei quantos de vocês têm rede social, né? E tem se falado muito devido a grandes acontecimentos que tem, né, que tem ocorrido atualmente. E muitas vezes em algumas postagens eu tenho visto muito isso, que o Senhor volte logo, Jesus está voltando. Bom, fato é que eu e você, aceitando ou não, estando preparados ou não, Jesus ele está voltando, né? E cada dia mais esse dia está próximo. E eu resolvi escolher esse tema devido a vários acontecimentos, né? Até mesmo para fechar um pouquinho o assunto da semana passada, como se fosse complementação, que eu falei sobre o filho pródigo. Se você não assistiu, corre lá, assista, né? É um vídeo anterior a esse. Fala como Deus chama eu e você, e não importa o que eu e você temos vivido ou passado, Jesus, por onde andamos, né? Porque caminhos percorremos, mas Deus, ele aceita de volta eu e você sempre. E assim como um pastor cuida das suas ovelhas, e como um filho, como um pai aceita de volta o seu filho sempre que necessário, o pastor, ele aceita as suas ovelhas, ele sabe cada uma pelo nome, né? Que foi o que a gente falou na semana passada. Deus, ele quer a mim e a você, e ele quer nos dar essa possibilidade de salvação. Jesus está voltando, ele não quer deixar nem eu nem você de fora. E será que de fato nós estamos acordados, nós estamos preparados para viver isso? Né? Nós estamos prontos se ele voltasse hoje? Isso é um assunto muito delicado, eu sei, mas é continuação. Deus, ele aceita eu e você, e Deus faz um chamado a mim e a você. Para será que se ele realmente voltasse, eu e vocês estaremos preparados? Bom, eu vou contar apenas uma história e vou ler alguns versículos, né? E que falam exatamente sobre isso. Peguei já a nossa Bíblia aqui de todas as vezes da nossa meditação aqui, que eu uso ela, e vamos acompanhar. Você em casa pode ler com mais calma, que eu acabo lendo um pouquinho mais corrido, né, devido ao vídeo, mas vamos ler aqui. Então, o nosso primeiro versículo, que é a história que eu vou contar, está falando sobre Mateus 25, de 1 a 13. Opa. Mateus 25, de 1 a 13. A parábola das 10 virgens. Bom, conta a história, eu vou ler alguns versículos só para vocês entenderem que tudo que eu falo está embasado na Bíblia. E aí, para não ficar muito cansativo, eu não vou ler todos os 13 versículos, tá? Eu vou dar uma resumida. Então, inicia assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o seu noivo. 5 delas insensatas e 5 prudentes. Tá? Então, esse versículo fala sobre a volta de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele é tido aqui nessa parábola como o noivo, né? E
como noivo que chega, né? E as 10 virgens somos representadas por cada um de nós, né? Na verdade, as 5 insensatas são as 5 que não se prepararam, né? E as 5 prudentes, elas se prepararam para quando o noivo chegasse, que aqui é representado pela vinda de Jesus, né? E aí fala que o noivo, quando chega, é representado pelo reino dos céus, que está à porta, né? E aí conta que elas estavam dormindo, né, todas elas, e à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então as 10 virgens prepararam as candeias, seria tipo lamparinas, né, se você for trazer para o nosso dia a dia, né, as prudentes trouxeram óleo a mais, né, e as insensatas não tinham óleo, elas não trouxeram reserva, né? E aí elas desesperadas, as imprudentes que não tinham óleo, não se prepararam para aquele evento, né? Para quando o noivo chegasse, pedem emprestado aquele óleo, e aí elas falam, mas a gente não vai ter suficiente para dividir, né, com vocês, porque aquelas que se prepararam, elas tinham para elas não iam ter porção dobrada, né, de óleo para emprestar para quem não se preparou, né, para quem não tinha quantidade suficiente. E aí fala, mas eu não consigo comprar óleo, já era meia-noite, o noivo estava se aproximando, né, e o noivo chegou. E as virgens que estavam preparadas, né, elas entraram com ele no banquete nupcial e a porta foi fechada. E mais tarde vieram as outras e disseram, Senhor, abre a porta, né, tentaram correr atrás lá e aí mais tarde vieram as outras e disseram, Senhor, abre. E aí ele responde assim, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Essa história ela é muito forte. Deus ele tem para mim e para você separado um banquete. E a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar porque assim como o noivo chegou de repente, né? As virgens ela sabia que o noivo iria chegar, né? Mas umas se prepararam e as outras não. A gente sabe, a gente vê os acontecimentos. Jesus ele vai voltar. Não sabemos quando, não sabemos o dia, mas fato é que ele vai voltar. Que nós possamos ser as virgens que estavam aguardando a vinda do noivo, aguardando Jesus, pessoas que estão aguardando e que se prepararam, não aquelas insensatas que não se prepararam. Elas tiveram um tempo suficiente, mas elas deixaram para a última hora, elas não se prepararam para aquele grande acontecimento. E essa história ela é forte porque você pode imaginar que elas tentaram correr e depois ele fala, eu não conheço, você teve tempo suficiente para se preparar e você não se preparou. E as outras já estavam lá, juntamente à presença do noivo, né? E essa história, ela fala a minha e a você, que Deus quer que nós sejamos, assim como aquelas 10 virgens fazem a referência a nós, ao povo que está preparado, ao povo de Deus, né, que está se preparando para a volta dele. Que nós possamos estar preparados, né, para o grande acontecimento. Quando será? Não se sabe. Que fala na parábola que o noivo chegou meia-noite, chegou do nada. E assim será a vinda do Filho de Deus. Né? A gente não sabe o dia nem a hora, mas que nós possamos estar preparados, porque fato é que ele virá, nós estando preparados ou não, mas ele quer que eu e você, e eu também quero estar lá, creio que você também quer estar, que nós possamos estar preparados para aquele grande acontecimento, né? E, por exemplo, o ano de 2020, ele está aí para provar, para nos fazer refletir. É só você fazer uma busca na internet, né? Como eu falei no começo, as pessoas estão mais receptivas à mensagem, à palavra de Deus, mais sensíveis. É o tempo da gente começar não, né? Mais do que nunca se voltar a isso, evangelizar,
porque a Bíblia fala que enquanto toda língua e nação não conhecer a Deus, Deus não vai voltar, Deus vai dar oportunidade para todas as pessoas. E o que eu e você estamos fazendo para abreviar essa volta dele? A gente está cumprindo o nosso papel, a gente está evangelizando, estamos fazendo a diferença. As pessoas, nós estamos sendo agentes de transformação na vida das pessoas. E isso eu deixo vocês para pensarem, né? Quantas coisas em 2020 diferentes que a gente nunca pensou vivenciar em 2020. Gente, chuva de gafanhoto, aonde tem versículo na Bíblia que fala sobre isso, profecia, né? O tema de hoje é a volta de Jesus, é a salvação que ele quer dar a mim e a você. Não vou abordar as profecias aqui, mas se você procurar, tem na Bíblia a profecia se cumprindo, tá? Chuva de gafanhoto, guerras, fome como nunca, né? Doenças, gente, quem imaginou viver uma pandemia dessa, né? Onde agora está tendo a flexibilização, as pessoas estão começando a voltar a novo normal, mas há 2 meses atrás ninguém sabia nada que ia acontecer, né? Enfim, né? Vespas gigantes, furacão, né? Acontecimento agora mesmo que aconteceu, né? Essa semana sobre Beirute, aquela fatalidade, né? Sobre que, enfim, né? Foi negligência lá, enfim, esse acontecimento. Falaram que foi referente a um produto que vazou lá, que eles tinham arquivado, enfim. Mas quantas pessoas não perderam as suas vidas? E muitas coisas acontecendo, né? E a gente esperava, na verdade, não, mas é profecia que está se cumprindo, Jesus está voltando. E tantas coisas, né? E ele só nos chama simplesmente para seguir ele, né? Seguir ele, aceitar que ele está à porta, assim como aquele noivo, né? Da nossa parábola de hoje. E vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Aí aqui agora a gente vai para Hebreus, a gente vai para Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez para tirar o pecado. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que os aguardam. Tá? Eu tô lendo Hebreus 9, 28. Jesus, ele vai voltar, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Ele sempre cumpre o que ele fala, né? E aqui vamos lá, Mateus 24. Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13, 26 e 27. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos. Quatro ventos significa todas as extremidades, de toda língua, nação, de todos os cantos da terra, dos confins da terra até os confins do céu. Então é profecia, né? Jesus, ele está voltando. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensino o que é melhor para você, que dirige o seu caminho, e eu te falo aonde você deve ir. Vamos nos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Ele quer direcionar os meus passos, os seus passos. E o nosso objetivo, é lógico que ele quer nos dar felicidade aqui na terra também, mas é a gente viver com os pés aqui. A gente tem uma música que fala sobre isso na minha denominação, com os pés na terra e os olhos no céu. Ele visa a eternidade comigo e com você. Ele não nos criou para ser terrenos e a vida passar assim. Ele quer desfrutar de uma eternidade na nossa companhia. E aqui Mateus
Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Deus promete nesse versículo? Mateus 28:20. Mesmo diante dos acontecimentos, não é para mim e para você ficarmos com medo. Ele estará conosco em todos os momentos até os fins dos tempos. Ele quer estar comigo e com você. Ele quer que nós nos entreguemos nas mãos dele. E aqui para a gente finalizar, uma esperança enorme. Que eu e você precisamos ter. Eu deixei marcado aqui os versos, mas eu deixei nos papeizinhos aqui. 1 Coríntios 2:9. Que eu e você possamos estar preparados para receber essa mensagem ao nosso coração. Deus quer estar comigo e com você na eternidade, não só nos nossos dias aqui na Terra, mas na eternidade, quando Ele vier nos buscar e voltar a essa terra para levar a mim e a você, para vivermos uma eternidade ao lado dele. 1 Coríntios 2:9. Olha que verso lindo, lindo, e ele vai estar com a gente em todos os tempos, como a gente acabou de ler aqui no verso anterior. Mas tem mais coisa que Deus nos promete, olha que Deus maravilhoso. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está preparando um céu inteiro para mim e para você. E Ele quer levar todos nós. Basta nós aceitarmos o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E Ele tem uma eternidade para desfrutar com a gente. Não só quer estar conosco aqui, mas para sempre. Ele nos criou, nós fomos seres criados para a eternidade. Que nós possamos aceitar esse convite, nós possamos refletir e viver uma vida, que nós possamos dizer mais, mais na nossa vida. Não vivermos só para os nossos, né? Deus, ele é um Deus que ele quer realizar sonhos, ele realiza desejos e ele vai realizar. Mas que nós possamos entregar sempre a nossa vida nas mãos dele, para ele direcionar, como nós lemos no dia de hoje, que nós possamos fazer menos a nossa vontade. E como um sermão de um pastor que eu assisti na semana passada da minha igreja, que ele fala que nós possamos viver mais o verso assim, diz o Senhor, não é o que eu acho às vezes, não é o que você acha, tudo embasado na Bíblia, que nós possamos ter como guia da nossa vida a Bíblia, que nós possamos viver mais o assim diz o Senhor na nossa vida, que nós possamos ter a real, essa realidade na nossa vida, que Deus ele está conosco em todas as decisões que nós formos tomar. Eu vou deixar aqui com vocês, vou até dar uma lida aqui, eu vou deixar 4 músicas, tá? Como sugestão do tema desta semana, que fala sobre salvação, sobre céu, sobre esperança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tem uma música do Diante do Trono que fala sobre isso. E quando Jesus voltar, mesmo quem nunca o aceitou, todo joelho vai se dobrar quando vê o Rei vindo nas mansões, no céu, trazendo as mansões celestiais para vir nos buscar. E fala que todo joelho vai se dobrar, você tendo aceitado ou não, ele vai voltar e a gente vai se dobrar em joelho. Eu quero que você esteja preparado, é o desejo de Deus, é o meu desejo, que todos nós possamos estar lá naquele grande dia, mas que a gente possa ter em mente o que eu e você estamos fazendo hoje.
para estar nesse dia que está próximo, a gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente vê profecia se cumprindo, cada dia está mais perto desse dia chegar, mas a gente não tem como saber quando, né? Então, por isso que eu e você precisamos sempre, nas nossas escolhas diárias, estar sempre decidindo ficar ao lado de Deus em cada passo nosso. E aí também eu vou também colocar uma música chamada Ele Vem, do Pedra Coral, que fala também sobre isso. E tudo aqui, uma hora vai passar esse mundo, que nós possamos ter fixos, que nós estamos aqui só de passagem, né? A gente viveu uma vida mais de comunhão com Deus. E eu vou colocar uma música chamada Um Dia, do Rosa de Saron, que fala também sobre isso, que um dia tudo isso vai passar e a gente vai ser feliz para sempre no céu, sem tantas coisas que estamos vivendo aí nos finais dos tempos. A gente vive uma vida feliz, Deus dá momentos, né, felicidade aqui na terra, Deus quer nos ver felizes aqui também, mas Ele quer uma felicidade eterna com a gente, que eu e você possa estarmos preparados. Essa foi a nossa meditação de hoje. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado e que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos estar aqui com os pés na terra e os olhos no céu, porque Jesus, ele está voltando, mas ele quer dar salvação para mim e para você. O que você está fazendo com essa oportunidade? Que eu e você estejamos prontos para quando aquele grande dia chegar, eu e você possamos estar de pé diante da presença de Deus. E quão maravilhoso será nós sabermos que nós é, que nós estaremos preparados para aquele dia, né? E aí a gente olhar para o céu e falar: Senhor, eis o que a gente tanto esperava, né? Ele vem, ele vai vir. Nós não sabemos a hora e nem o dia, mas que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana e que nós possamos desfrutar dessa companhia maravilhosa de Deus e saber que a todo instante, quando a gente se entrega nas mãos dele, ele está conosco e nada vai nos faltar. Ele estará conosco até a consumação do século. Deus está comigo, Deus está com você. Deus te abençoe. Até a próxima. Beijos.